Ouvintes da Rádio Mensagem FM, boa tarde. Estamos iniciando mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Conta-se que numa cidade no interior, um grupo de pessoas se divertia com o idiota da aldeia. O pobre coitado de pouca inteligência vivia de pequenos serviços e de esmolas. Diariamente eles chamavam o idiota ao bar, onde se reuniam e ofereciam a ele a escolha entre duas moedas, uma grande de 400 réis e outra menor de 2.000 réis. Ele sempre escolhia a maior e menos valiosa, o que era motivo de riso para todos. Certo dia, um dos membros do grupo chamou-o e lhe perguntou se ainda não havia percebido que a moeda maior valia menos. "Eu sei", respondeu o tolo, "ela vale 5 vezes menos, mas no dia que eu escolher a outra, a brincadeira acaba e não vou mais ganhar minha moeda." Podem-se tirar várias conclusões dessa pequena narrativa, evidentemente. A primeira, quem parece idiota nem sempre é. A segunda, quais eram os verdadeiros idiotas da história? Mas a conclusão que acho mais interessante é que a percepção que podemos estar bem mesmo quando os outros não têm uma boa opinião a nosso respeito. Portanto, o que importa não é o que pensam de nós, mas sim quem realmente somos. O maior prazer de um homem inteligente é bancar o idiota diante de um idiota que banca o inteligente. Preocupe-se mais com sua consciência do que com a sua reputação, porque a sua consciência é o que você é. A sua reputação é o que os outros pensam que você é. E o que os outros pensam é problema deles. Infelizmente, seja com a intenção de mostrar superioridade, seja com a intenção de mostrar poder, ou simplesmente se aparecer diante de outras pessoas, e também para satisfazer seu próprio ego, a verdade é que é muito comum uns subestimarem as potencialidades e capacidade dos outros. O homem, evidentemente, é um ser superior dentro do universo, pois foi criado e dotado de inteligência e domínio sobre os outros animais. Entretanto, ao longo dos tempos, o homem acabou utilizando todas as suas potencialidades, tanto para descobrir e desenvolver técnicas, conhecimentos que promovem a vida, como também mecanismos que promovem a morte. E o homem foi se sofisticando com suas invenções e também intervenções socioculturais. De tal sorte, muitas vezes ao contrário do que pensamos, a morte não se promove somente através da violência propriamente dita, com a criação e a invenção de armas cada vez mais potentes e avassaladoras. A morte não se promove somente através do tráfico de drogas e de pessoas. A morte não se promove somente através dos roubos e furtos e assaltos, que muitas vezes decorre com morte de crianças e adultos inocentes. Mas se promove de alguma forma a morte quando se discrimina, quando se faz bullying, sobretudo quando se subestima o outro, como aconteceu na história que acabamos de contar. Assim, este é um perigo do nosso relacionamento social, quando julgamos que os outros não são capazes de fazer o que fazemos, quando achamos que a razão está sempre conosco, quando achamos que só nós temos a solução para todos os problemas que surgem, nos considerando seres superiores, entre aspas, seja porque temos maior potencial sociocultural, ou seja porque temos maior poder econômico. Uma palavra oportuna para esta reflexão
está contida no Evangelho de João, capítulo 19, no diálogo que Jesus trava com Pilatos. Pilatos diz a Jesus: você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus lhe respondeu: você não teria nenhuma autoridade sobre mim, a menos que tivesse sido dada do alto. Meus amigos, a autoridade de Pilatos para crucificar Jesus não o intimidava. Não porque Pilatos estava mentindo, não porque ele não tinha realmente autoridade para crucificar Jesus. Ao contrário, Pilatos realmente tinha essa autoridade, mas esta autoridade não intimidara Jesus porque era derivada. Jesus disse: foi dada a você por cima, de cima. O que significa que é realmente oficial. Ele tinha autoridade para crucificá-lo. Em suma, Pilatos não só tinha autoridade para matar Jesus, mas ele tinha autoridade dada por Deus para matá-lo em função de sua liberdade de escolha e decisão, até sobre a vida de Jesus, que em algum momento esteve realmente em suas mãos. Assim acontece conosco. Por que nós temos que espezinhar, desfazer de pessoas, não reconhecer que cada um de nós tem suas potencialidades, mas tem também as suas limitações, as suas fragilidades, as limitações humanas, porque o único que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece é somente o Criador. Mas nós dizíamos: por que temos que agir assim? Para praticar a nossa inteligência? O nosso potencial? Ora, meu irmão, meu amigo, o mesmo Deus que nos deu todo este poder vem através de seu próprio Filho dizer-nos de forma clara e simples como deve ser o nosso comportamento e o nosso relacionamento para atingirmos o ápice de nossa vida e de nossa sabedoria. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Se eu, que sou vosso mestre e Senhor, lavei os vossos pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Estas são as frases de Jesus que veio nos mostrar como deve ser o nosso relacionamento, como deve ser o relacionamento humano. O filósofo brasileiro Huberto Holden disse algo que vale a pena refletirmos. O mal que os outros nos fazem não nos faz mal, porque não nos torna maus. O mal que fazemos aos outros é o que nos faz mal, porque nos torna maus. E reciprocamente, o bem que fazemos aos outros é que nos faz bem, porque nos torna bons. Ouvindo estas frases rapidamente, parecem pesadas e até contraditórias, mas na verdade são de uma clareza e sensibilidade que merece reflexão. Resumindo, o que nos faz muitas vezes pessoas más não é o mal que os outros nos fazem, mas o mal que nós fazemos aos outros. Da mesma forma, o que nos torna bons e nos faz bem é exatamente o bem que fazemos às outras pessoas. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo, 1 minuto, e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já voltamos. Enquanto falam de mim, eu vou subindo os degraus da vida pela fé. Querem me ver no chão, mas eu estou sempre de pé. Querem me ver na lona, mas ainda estou aqui. Enquanto falam de mim, eu vou levando a minha cruz e vou sem reclamar. Às vezes tantas calúnias me fazem chorar, mas quem me escolheu foi Deus, foi Jeová. Podem jogar pedras pra me atingir, comigo está Ele, o filho de Davi. Podem tramar planos pra me destruir, me joguem na fornalha, mas não vou morrer ali. Podem fazer múltiplas reuniões pra ver meu fim lá na cova dos leões.
mas vou sair vivo e sem um arranhão. Estou guardado na palma de sua mão. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Uma das frases mais interessantes sobre subestimar alguém, procurada nos veículos de pesquisa virtual, diz que de todos os perigos, o maior é o de subestimarmos. Mas como subestimaríamos o ser humano que em toda a sua forma complexa com que foi criado, deu-se uma obra rara? Comparemos as pessoas às pedras de diamante raro, que passam pelo processo de lapidação. Lembremos de maneira como é feito esse polimento. O trabalho do polidor, do lapidador, é lento. E a qualidade desse ofício não apenas determina o valor da joia, como lhe dá a beleza, lhe dá o brilho. As pedras sofrem fortes golpes. O diamante, quando mais duro, é serrado, passado por um processo longo e tedioso. Os lapidários garantem que fazê-lo não é fácil. E há um segredo interessante que permite analisar com mais atenção as pedras maiores, a fim de não prejudicar o alto risco de seu valor. Elas são talhadas pelos lapidadores de confiança. Como pode o outro avaliar a imagem que fazemos de nós mesmos, se na sua ótica, quando ele nos encara, enxerga um gato dócil e frágil no retrato que está à sua frente, mas nós mesmos muitas vezes nos vemos no espelho como um indivíduo forte, voraz, como um leão. Assim, nem sempre a imagem que nos enxergam bate com a imagem que nós mesmos fazemos de nós. Portanto, quem somos nós para subestimarmos as outras pessoas? Às vezes, nos julgando superiores, nós é que estamos sendo satirizados, como fazia o tolo que arrancava todo dia uma nova moeda do grupo de zombadores. O cristão, por sua natureza, deve mesmo e é possuidor de uma alegria indescritível, pois ele possui aquilo que mais importa durante o percurso de qualquer ser humano aqui na terra: a paz de Deus, a amizade de Deus, a satisfação da justiça e a ira de Deus, a salvação em Jesus, a ação do Espírito Santo, confortando e trazendo segurança à alma. Por isso, ele tem, claro, os motivos mais nobres e importantes para sorrir, brincar, se divertir e aproveitar a vida da melhor forma possível. Em tudo, porém, deve fazer tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Mas temos que admitir, no entanto, que nos dias atuais, muitos cristãos, movidos por essa segurança e alegria, não param de repente para pensar sobre até que ponto vai a sua liberdade em zoar ou tirar brincadeiras com os outros. Mas em última instância, se formos nós insultados, o que vamos fazer? Como é que vamos reagir? Nós precisamos primeiramente ter o discernimento para fazermos algumas considerações. As pessoas que provocam e insultam as outras geralmente são inseguras. O bullying com frequência é resultado de medo e da necessidade de controlar uma situação. Provocar os outros faz com que se sintam poderosas essas pessoas. Quando você entender que o problema diz respeito a elas e não a você, isso ajudará certamente a desenvolver confiança numa situação destas. É preciso esforçar-se também para entender por que uma pessoa em particular nos insulta e provoca. Isso é essencial para desenvolver uma solução para o problema. Às vezes ela o faz porque se sente melhor a respeito de si mesma. E em outras ocasiões porque não entende você ou a situação tão bem quanto poderia.
Evitar o agressor pode minimizar a quantidade de insultos e provocações que você esteja recebendo. Embora isso nem sempre seja possível, tente planejar formas de passar menos tempo na presença de pessoas desse tipo, ou evite o contato por completo com pessoas assim. Hoje é muito comum a provocação utilizando-se as mídias sociais, está na moda. Se você estiver sendo provocado ou insultado na internet, exclua essa pessoa do seu perfil, de suas redes sociais, ou limite o tempo que você investe nesses mecanismos, nesses meios de comunicação. Às vezes a provocação ou o insulto chega ao cúmulo de ferir leis que protegem o cidadão. Neste caso, se necessário, faça uso também desse direito. Por exemplo, se você estiver sofrendo assédio sexual de algum colega, assédio moral, você tem o direito de ser respeitado como cidadão, como cristão. E se apesar de tudo isso, ainda te sentires machucado, diminuído por algumas pessoas ou grupos, com certeza, o melhor caminho não é fazer o mesmo que com os outros grupos ou com outras pessoas, como que repassando o mal que te fazem. E assim, se com todo o seu esforço ainda te sentires machucado, injustiçado, reflita atentamente sobre uma das mais belas bem-aventuranças. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 11 e 12. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Fecham aspas. Apesar de ter sido dito por Jesus em outro contexto, creio que serve para nós hoje também. Meus amigos, vamos chegando ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. A produção do programa de hoje utilizou parte de publicações contidas nos sites somostodosum.ig.com.br, ptwiknyow.com, cristãoscontraomundo.wordpress.com. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para novamente apresentar este programa. Até a próxima quinta. Conto com a sua audiência. Enquanto falam de mim, eu vou subindo os degraus da vida pela fé. Querem me ver no chão, mas eu estou sempre de pé. Querem me ver na lona, mas ainda estou aqui. Enquanto falam de mim, eu vou levando a minha cruz e vou sem reclamar. Às vezes tantas calúnias me fazem chorar, mas quem me escolheu foi Deus, foi Jeová. Não quero saber o que andam dizendo por aí. Esta história sempre se repete e vai ser sempre assim. Tem pessoas que não gostam de ver seu irmão receber a vitória. Seu sucesso lhe deixa aflito, lhe incomoda. Enquanto falam de mim, eu vou subindo os degraus da vida pela fé. Querem me ver no chão, mas eu estou sempre de pé. Querem me ver na lona, mas ainda estou aqui. Enquanto falam de mim, eu vou levando a minha cruz e vou sem reclamar. Às vezes tantas calúnias me fazem chorar, mas quem me escolheu foi Deus, foi Jeová. Podem jogar pedras pra me atingir, comigo está Ele, o filho de Davi. Podem tramar planos pra me destruir, me joguem na fornalha, mas não vou morrer ali. Podem fazer múltiplas reuniões pra ver meu fim lá na cova dos leões, mas vou sair vivo e sem um arranhão. Estou guardado